Graças a Deus. Os irmãos já notaram que parece que é mais fácil nós nos lembrarmos de tragédias do que de bênçãos? As tragédias, elas ficam mais marcadas na nossa mente, não é verdade? Qualquer um de nós se lembra, por exemplo, claro, aqueles que já estavam nesse mundo aqui, né? Do que aconteceu, por exemplo, no dia 11 de setembro de 2001, não é? A gente lembra onde estava, o que estava fazendo, né? Uma tragédia ocorrida nos Estados Unidos da América, das Torres Gêmeas, que mudou muita coisa no mundo a partir dali. Ou outras tragédias, como a recente tragédia com a cantora aqui bem próximo de nós, né? Mesmo as tragédias da nossa vida, já percebeu como a gente marca mais as tragédias, as coisas ruins que nos acontecem? O ano, a data, a hora. E a gente pode pensar que as tragédias são para ser esquecidas. Bem, eu acho que nós podemos tirar lições das tragédias e lições das coisas boas que nos acontecem. E trabalhar para nos lembrarmos mais, recordarmos mais das coisas boas, das bênçãos de Deus sobre nós. Seria melhor assim. Mas há um papel importante também quando nós lembramos das tragédias. Essa é uma tragédia de uma história que nós conhecemos, mas que Jesus faz questão de falar aos seus discípulos e a nós hoje também, para nos lembrarmos de uma tragédia que ocorreu muito tempo antes dele. Os ônibus dos turistas que visitam a chamada Terra Santa, que eu ainda não tive o privilégio de ir, mas um dia eu quero, em nome de Jesus, conhecer esses lugares, porque certamente, quando eu pregar sobre eles, não é? Como disse o pastor Renê, quando você for lá, você vai descobrir, suas mensagens vão mudar, porque você vai falar do lugar que você já foi. Tudo bem que ele faz excursão para lá todo ano, e dependendo do número de pessoas que ele leva, ele ganha a passagem dele. Mas eu quero que ele está realmente interessado que eu vá, não é? Que é meu amigo. E realmente eu penso que será assim. Mas os ônibus de turistas que vão passando próximo ao Mar Morto, ele para, as pessoas descem e elas olham o Mar Morto, e no sul do Mar Morto existe essa escultura, você está vendo aí, que é chamada da estátua da mulher de Ló. O próprio Mar Morto, os árabes o chamam de Bar Loet, que significa o Mar de Ló. Dada ao que aconteceu, ou que a tradição diz que aconteceu no lugar onde hoje é o Mar Morto. Diz a tradição, não é a Bíblia que diz isso, que ali é que estavam as duas cidades destruídas por Deus com fogo e enxofre, as cidades de Sodoma e Gomorra. Foram destruídas e, segundo a tradição, transformada no mar de sal, no Mar Morto. O Mar Morto, os irmãos sabem, não é uma atração turística em si. As pessoas que vão até se arriscam, eu não vou dizer a dar um mergulho, porque quase não dá para mergulhar no Mar Morto. Dada a sua salinidade, a concentração de sal e enxofre que há em suas águas, as pessoas boiam. Se você bater na água, me disse meu amigo pastor Cláudio, lá de Belo Horizonte, que vai lá todo ano, um pouco daquela água espirra nos olhos, dá um desconforto muito grande. Então, fica-se ali quietinho para não espirrar água no olho. E as pessoas que vão ali, naquele que é o lugar mais baixo de toda a terra, está a 400 metros abaixo do nível do mar,
que na verdade é um grande lago, né? Olha e vê o que se transformou uma cidade ou duas cidades que não obedeceram ao Senhor. Mas quando olha para esse monturo de pedras, que claro, não deve ser a estátua de sal de que fala a Bíblia, mas construída com pedras salgadas extraídas da região, eles olham e percebem ali uma silhueta de uma mulher. E dizem, é a mulher que olhou para trás e se transformou na estátua de sal. Jesus, 1500 anos depois, quando está falando da sua vinda, quando está falando sobre a iminência da sua vinda e como ela se dará repentinamente, comparando então o fim dos tempos, o fim das eras, que culminará com a segunda vinda do Filho de Deus, que virá sobre as nuvens com poder e grande glória, ele resolve então dar um alerta para os discípulos. O evangelista Lucas, no capítulo 17, que lemos, versículo 32, ele dá esse alerta da seguinte maneira: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se. Porque, segundo ele, nos dias de Ló, como diz nos versículos anteriores, versículo 28 e 29, as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, diz o texto bíblico, choveu fogo do céu e enxofre destruiu a todos. Por que nós devemos lembrar, ainda hoje, num tempo como hoje, de uma tragédia como essa? Porque as tragédias, elas talvez nos ensinam mais, porque elas nos marcam mais, há mudanças que nós precisamos realizar na nossa vida. Eu destacaria 3 motivos pelos quais nós devíamos também hoje, num tempo como hoje, em que nós quase que podemos ver claramente acontecendo no nosso tempo, talvez mais do que nenhuma outra geração que já existiu, até porque, de fato, estamos mais próximos da vinda de Cristo, isso é sem dúvida. Mesmo se não houvesse os sinais que nós vemos cada dia se aproximando da vinda de Jesus, talvez nós somos a geração que estamos vendo mais claramente algumas coisas acontecendo que apontam indelevelmente para a segunda vinda de Cristo, e deveria a nós, cristãos, deveriam a nós que conhecemos a história de Cristo e o Cristo da história, estarmos atentos, alarmados com tudo o que temos visto, com as coisas que têm acontecido. A palavra de Deus parece, nesse tempo, ela está saltando das páginas e virando realidade nos telejornais, nos jornais impressos, no rádio. Ou como diz os antigos, o mundo está acabando. Jesus, para falar dessa iminência, ele faz um lembrete aos discípulos e a nós. Lembre-se da mulher de Ló. 3 motivos, pelo menos, nós temos para nos lembrar dela. Porque ela representa essa mulher que sequer a Bíblia diz o nome, ela representa aqueles que desprezam a bênção e se acostumam com o mal. Nós sabemos como Ló foi parar em Sodoma, né? Os irmãos conhecem a história, quem não conhece, leia a Bíblia, que agora o povo está vendo a novela da Record. Hein, Manadir? Pode isso? O povo não vem no culto de quarta-feira, não, Manadir. Fala assim, eu já estou lendo a Bíblia aqui na televisão. Tomara que acaba logo essa novela, que ninguém vai ter desculpa mais. Acaba amanhã? Oh, glória a Deus. Mas voltem a ler a Bíblia. Voltem a ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, irmão. Ver novela, ainda mais que as novelas que estão tudo errado. Tem uns treinão, uns negócios lá que eu nunca vi falar que tinha na Bíblia aqueles trem, não. Umas mulheres assanhadas lá para danar. De vez em quando eu dou uma olhadinha também, que ninguém é de ferro, né, irmão? O povo lá em casa é uma beleza para ver o Gênesis. Até a musiquinha eu já sei, mas não vou cantar aqui, não.
Essa parte deve ter passado lá também, só não vi. Abraão, então, o rebanho dele e do sobrinho, Ló, cresceu muito. Abraão, então, chamou Ló e falou assim, olha, escolhe aí, Ló, para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu a planície do Jordão, aquela lindeza, um lugar lindo, lindo de morrer. E falou assim, e aí a Bíblia diz que ele foi para lá, e diz o texto bíblico lá no Gênesis, né? Ele foi armando tendas até Sodoma. Veja como é que a gente escolhe um lugar e vai armando a nossa tenda, até chegar onde não pode chegar. Sodoma e Gomorra eram conhecidas já, metrópoles certamente da sua época, mas também conhecidas pelo pecado que acontecia ali. Os seus costumes, os costumes dos seus moradores. Aliás, a palavra sodomia, ela vem e ela ocorre por causa dos pecados sexuais que já naquela época ocorriam em Sodoma. Sodoma e Gomorra, as duas capitais do pecado, da libertinagem, do erro, da distância de Deus. Quanto mais próximo de Sodoma, mais longe de Deus. Mas Ló olhou para a beleza da cidade, olhou para as campinas do Jordão e foi atraído para aquele lugar onde realmente não deveria ir. E a sua esposa certamente se apaixonou por aquele lugar, se apaixonou por tudo aquilo. Quais eram as bênçãos? Porque nós estamos dizendo que ela desprezou a bênção. Qual era a bênção que ela tinha? Uma bênção era o próprio marido. Ló, o apóstolo Pedro, quando escreve na segunda carta, capítulo 2, versículo 8, se refere assim a Ló, um homem íntegro. Um homem íntegro. Ela tinha um marido íntegro. O que é ser íntegro? É ser inteiro. É uma pessoa que mesmo num ambiente mau, mesmo cercada por toda sorte de coisas ruins, ela permanece íntegra, ela não se divide. Ela não tem duas caras. Ela continua firme, mesmo no ambiente hostil, como Noé, por exemplo. Que mesmo no ambiente contrário ao que ele fazia, ele permanecia firme. Esse é um privilégio que ela tinha. Um marido abençoado, um homem de Deus. Que é outro privilégio? O próprio tio, Abraão, chamado na Bíblia de o pai da fé. Ela tinha o privilégio de ser cercada por essas pessoas que a abençoavam. Mas ainda assim, ela, diferente dos outros, não soube conviver num determinado lugar sem se apropriar dos valores ou dos desvalores que existiam ali. Muito pelo contrário. Ela se apegou tanto àquele estilo de vida, ela se apegou tanto àquela situação, que ela foi se misturando com ele. Conheci uma pessoa, certa vez, que trabalhava num cortume. Não sei se todos sabem o que é um cortume. É um lugar onde, não sei nem se tem isso mais hoje. BH tem, não sei se aqui tem. Onde chega o boi, mata o boi, pica o boi, corta e manda para o açougue, todo picadinho. Existe isso ainda? Acho que sim, né? Não sei. O problema é que geralmente próximo a esses curtumes, joga-se muito... Hã? Que faz o quê? É? Mas cheira mal, cheira muito mal. Ah, é? Viver é aprender, né? Não é cortar o boi, não? Mas o couro é do boi. O boi é matadouro. Atrapalha minha mensagem, né, irmão? Você está atrapalhando. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte. Fede, não fede? Fede. E o povo joga aqueles pedaços, tem no rio, né, irmão Luiz? Aí fica aquele cheiro horrível. Combinamos agora? Aí aquela pessoa trabalhava nesse cortume e ele, só de passar perto, a gente já sentia aquele cheiro horrível. Eu falava, como que você consegue trabalhar ali dentro? Ele disse assim, olha, nos primeiros dias a gente faz vômito, a gente não consegue nem almoçar. Mas depois, o nariz da gente vai acostumando com aquele cheiro, a gente nem percebe.
Assim é o pecado. Assim é o pecado. No primeiro momento, você chega, você fica escandalizado com determinada coisa. Oh, como assim? Mas não é de Deus. Blá, blá, blá. Daqui a pouco você está fazendo aquilo, está chamando outros para fazer. Daqui a pouco aquilo está dentro da igreja. E você não está percebendo. A gente não sente mais, não nos incomoda mais o pecado do lugar onde nós estamos. É o caso da mulher de Ló, que se acostumou tanto com aquela vida, com a vida daquele lugar onde ela estava, que ela já não mais sentia-se mal ali. O próprio Ló, vocês conhecem a história, em Gênesis 19:5, a Bíblia diz que o Senhor então enviou anjos para tirar Ló de lá e a família dele. Porque Deus já havia decidido destruir aquelas cidades. E falou, pelo menos o Ló, por amor a Ló, eu vou tirá-lo dali. Sobrinho de Abraão. Abraão tinha moral com Deus. E Deus mandou os anjos. Os anjos chegaram lá. Devia ser um anjo de 2 metros. Né? Bonitão. O povo da cidade, os homens da cidade, eles quiseram ter relações. Você pode ler o texto bíblico. A Bíblia, eu gosto da Bíblia porque é um livro que não esconde nada, ela joga limpo. Ela mostra o defeito dos seus heróis, ela mostra a podridão das pessoas do passado, que eram tão pecadoras quanto nós. Os santos do passado bíblico eram tão pecadores quanto nós. Por isso, nosso alvo sempre, mesmo com toda a nossa vida difícil nesse tempo, é de sermos santos, separados desse mundo terrível. Mas quando os anjos chegaram, os homens da cidade queriam ter relações com eles, com os anjos. Veja um pouco aí a perversidade daquele povo, que não tem a ver com o tempo. A Bíblia diz, tudo o que é já foi. Você olha hoje e fala, oh, que absurdo. Já foi assim. E vai piorar, não vai melhorar. Mas olha Ló, a Bíblia diz que Ló, a sua cabeça já estava também tão confusa, e da esposa também, que ele oferece aos homens de Sodoma as próprias filhas, para que os anjos não fossem incomodados, como se os anjos não pudessem, eles mesmos, se defender. Deixa os anjos se defender para lá, ué. Ou seja, pessoas que estavam tão aculturadas, que estavam assim tão inseridas naquela cultura pecaminosa, porque uma coisa é cultura, irmãos, outra coisa é pecado. Pecado independe de cultura. E há vários traços de toda cultura que são pecaminosos, que nós não podemos inserir nelas, que são princípios divinos, que são princípios de Deus. Ah, não, isso faz parte da nossa cultura, pode fazer do que for, pecado é pecado do mesmo jeito. Não tem cultura para pecado. Jesus disse, lembre-se dela, não se esqueçam. Jesus está dizendo para nós hoje, aproveite as bênçãos e não se acostume, não se amolde no mundo mergulhado no pecado. Qual o privilégio que você tem? Eu tenho o privilégio de ter nascido num lar cristão. Irmãos, que bênção. Que eu sou muito cabeça dura. Mas se eu não tivesse nascido num lar cristão, isso é muito difícil. Isso é muito difícil para eu crer na Bíblia. Muito difícil para eu crer na Bíblia. É. E sabe quem fez eu crer na Bíblia? O diabo. Acredita? Viu, irmão Gessi? Um dia minha mãe em casa foi tomada por um espírito maligno. É, o bicho pegava. Dentro da nossa casa. E ficou na porta assim, irmão Luiz. Aí nós falamos, mãe, entra para dentro, mãe. Vou entrar, então. Entra, mãe.
Aí tem um livro da capa preta. Hoje não é mais da capa preta, né? Falei, que diabo fraco é esse? Está com medo de um livro? Ali a pregação do diabo me converteu. Falei, o quê? Eu quero ficar do lado do livro. Desse livro poderoso. Que o demônio treme diante dele. Amém ou não? Aí veio o pastor da igreja. Meu pai chamou o pastor para vir tirar o demônio. Aí o pastor chegou. Pastor Osias Rodrigues de Oliveira. Minha mãe estava lá assim. Aí o pastor só mostrou a Bíblia assim para ela. Aquele bicho estava lá dentro dela, deu um tapa na Bíblia, a Bíblia desconjuntou toda. Ele tem essa Bíblia guardada até hoje. Pastor Osias, lá de Cataguases. Toda desconjuntada. Mas o bicho foi embora, só de olhar para a Bíblia. Eu ainda menino olhei e falei, o quê? Eu estou do lado desse aqui, ó. Amém? Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Não precisa de pregador nenhum me convencer de nada. Existe aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. É muito claro na palavra de Deus. E nós estamos num tempo de decisão, que nós precisamos, de fato, não desprezar as bênçãos que nós recebemos na infância. Quantos filhos de crente estão fora da igreja? Quantas pessoas que às vezes viveram nesse ambiente abençoado da igreja, como diz o escritor aos Hebreus, foram iluminados por essa atmosfera da palavra do Senhor, de ouvir a palavra de Deus, e desprezam tudo isso, e acostumam com o mundo, e começam a viver uma cultura mundana, diabólica, demoníaca, e vão também colhendo frutos desse tipo de cultura. Práticas, muitas vezes, abominadas pela palavra de Deus, mas que nós vamos aceitando como coisa normal. Esse é um dos motivos pelo qual nós precisamos nos lembrar, para voltarmos atrás, voltarmos à palavra de Deus, encontrarmos aqui alento para a nossa vida. Mas também é um segundo motivo, que nós precisamos olhar para ela. É que ela, como alguns hoje, preferiu pagar para ver do que acreditar na palavra de Deus. Ela escolheu por vistas. Ela viu Sodoma linda, uma planície linda, o melhor lugar, mas nem tudo que é tão bonito é bom. Linda a cidade de Sodoma, mas podre. Escolheu por vistas. E porque escolheu por vistas, experimentou a tragédia. Uma mulher que experimentou a tragédia. Porque a tragédia de Ló e sua família é a tragédia do ser humano. Pagou para ver. O anjo disse a eles, olha, o Senhor vai derramar fogo, enxofre sobre a terra. Vocês vão sair sem olhar para trás, não tem nada que olhar. Não tem que olhar para trás. Como diz o Senhor Jesus aos seus discípulos, aquele que pega no arado, ele não pode olhar para trás. Ele tem que ir firme numa direção. Ele tem que ir firme ali. E daquela obediência dependeria a vida deles. Mas ela não acreditou. Alguma coisa dentro dela, alguma expectativa muito grande dentro dela, dizia a ela assim, olha para trás, vê se é verdade mesmo. Ah, não é nada disso. Como aquele espírito maligno que enganou a Eva. Ela diz, eu vou pagar para ver. Todos os avisos estão dizendo para eu não olhar. O anjo falou para eu não olhar, mas eu vou pagar para ver. E pagou caro. Interessante que a Bíblia fala em Hebreus 11, como é que chama aquela galeria que a gente chama de Hebreus 11? A galeria da fé. Ali estão vários, Abel, por exemplo, na galeria da fé, Raabe e vários outros. Mas tinha que ter a galeria da tragédia na Bíblia também. Podia ter, para a gente aprender com a tragédia. Nessa galeria ia entrar Adão, o principal tragedião. Nessa galeria entra Caim, o primeiro homicida, uma tragédia. Nessa galeria ia entrar Esaú. Nessa galeria ia entrar o filho pródigo. Nessa galeria da tragédia ia entrar a mulher de Jó. Lembra dela?
Amaldiçoa seu Deus e morre, ela disse para o marido. Só sabia viver bem na fartura. E nessa galeria ia entrar Judas, ia entrar Geazi. Tragédia. Viveram num lugar, num tempo, com pessoas abençoadas, mas não souberam aproveitar e viveram a tragédia. Há quantas famílias têm os seus filhos criados no Evangelho e que estão experimentando tragédia hoje? Galeria da tragédia. E entrar também a mulher de Ló, a mulher que morreu sem precisar morrer, porque fazia as suas escolhas por vistas, e experimentou a tragédia. Ela preferiu pagar para ver. E há muitas pessoas hoje, há muitas famílias hoje que estão destruídas, porque maridos pagaram para ver, porque esposas pagaram para ver, porque filhos pagaram para ver, e pagaram muito caro e estão pagando ainda. Mas há um terceiro e último motivo pelo qual nós precisamos estar atentos a essa advertência do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ela, como muitos, não creu no futuro. E por isso, ela ficou presa no passado. Está lá a estátua dela até hoje. Não é aquela, alguém construiu, mas está lá a lembrança. Quando os turistas passam por ali, os guias dizem, olha, aquela é a estátua da mulher que virou uma estátua de sal. A mulher de Ló, lembrada até hoje, que nos faz recordar. Ela não creu no futuro que Deus tinha para ela. E o que Deus tinha para aquela família era uma nova oportunidade para que elas vivessem. Ela não creu que Deus poderia dar a ela algo melhor, fora de Sodoma. Ela pensava que Sodoma era o melhor que tinha. Mas Deus tinha coisa melhor para ela. Deus queria tirá-la daquele lugar para levá-la para o lugar que Ele queria. E o lugar que Deus nos quer, esse é o melhor lugar para viver. Estava ontem, a Marta Dantas veio mostrar o campo lá de Moçambique, né? Vocês viram como é que é lá, as ruas? Viram, né? Uhum. E mostrando aquela situação da África, infelizmente, que a gente vê, né? Uma pobreza terrível, ruas, a rua principal da cidade, nem asfalto tem, uma cidade de mais de 400 mil habitantes, quase uma Valadares e meia de gente, sem saneamento básico, sem o básico, sem nada, nem rua. E eu fiquei olhando aquele negócio e falei, como é que alguém pode estar querendo ir para esse lugar? Gente fala, eu tenho chamado para o Afeganistão. Tive um aluno no seminário que falou, eu tenho chamado para o Afeganistão. Falei, Deus te abençoe, minha filha. O que você vai fazer nesse lugar? Eu não sei, mas vá em paz. Eu fico aqui orando por você. Porque o melhor lugar do mundo não é onde nós achamos que é o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. É o centro da vontade de Deus. Se estivermos no centro da vontade de Deus, o lugar onde nós estamos independe. Mas para a mulher de Ló, era o lugar que importava. Ela não creu que Deus tinha um futuro melhor para ela, segundo a vontade de Deus. Quantas vezes nós também não saímos de onde nós estamos? E aí Jesus adverte, como também aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Lembrai-vos da mulher de Ló. É isso que ele diz. O lembrete é para nós. O dia da segunda vinda do Senhor se aproxima a passos largos. É também assim em nossos dias. Casam, comem, vivem como se não existisse eternidade. Vivem, às vezes, dizendo que creem em Deus, mas como se Deus não existisse. Quando Jesus vier nos chamar, será que vamos ter vontade de olhar para trás?
para ver o que estamos deixando. Mas ela ficou presa no passado. Está lá até hoje. Não cumpriu o propósito de Deus. Foi uma vida perdida. Desobedeceu a ordem do anjo em 19:17 de Gênesis. Não olhes para trás. Se tornou um monumento da alma incrédula. Alguém disse que perto daquela estátua tinha que ter uma placa dizendo: essa estátua é uma estátua da incredulidade. Um monumento à falta de fé. E a gente fica pensando, por que não foi uma estátua de mármore, né? Para estar lá até hoje. Na primeira chuva, certamente, ela derreteu. Por quê? O exemplo está gravado aqui na palavra de Deus. É na lembrança. É na nossa lembrança que precisa estar guardado. Porque outras cidades tão ou mais pecaminosas como Sodoma e Gomorra não são destruídas hoje? Porque o exemplo já está dado. Já está na lembrança. A palavra de Deus, ela já nos diz. Precisamos realmente aprender o que a palavra diz. É interessante que o sal aqui, na Bíblia, o sal aparece na maioria das vezes como algo positivo, né? Mas aqui é negativo. É o poder negativo do sal. O sal aqui é aquele que esteriliza onde você joga. O sal aqui é aquele que não dá gosto. O sal aqui é aquele que faz mal. E hoje nós sabemos que o sal mata. A minha cardiologista botou para mim na receita junto com os remédios. Mais sol, menos sal. Mais sol, menos sal. O sal mata. O sal mata. Quantas pessoas aqui estão querendo seguir a Jesus, querendo olhar para frente, mas ainda tentada a olhar para trás? Tentada a olhar para trás. Tentada a viver uma vida como todo mundo vive, como todo mundo faz. Estão se tornando, sendo esculpidas, estátuas de sal, que não muda nada, que não transforma ninguém. Olhando para trás, vão se tornar monumentos da incredulidade. Lembre-se da mulher de Ló. Vamos subir o monte. Vamos seguir em frente, vamos avante, ir além. Vamos além. Deus vai abrir os nossos olhos. Ele vai fazer você enxergar o que Ele mesmo preparou para a sua vida. Vidas que perdem o sentido, que não cumprem o propósito de Deus, são meras estátuas de sal. Vidas que se acostumam com o curtume do pecado. São vidas que se tornam insensíveis ao poder de Deus. Deus está agindo à sua volta e você não está percebendo, porque perdeu a sensibilidade, sentir o cheiro das águas que Deus está movendo ao seu lado. Ah, Senhor, quando o Senhor estiver fazendo algo extraordinário perto de mim, me ache em nome de Jesus. Que essa seja a nossa oração. Que possamos estar nesse mundo corrompido e perverso, como diz o apóstolo Paulo, mas que possamos brilhar como astros no mundo. Que possamos realmente viver uma vida que convive com o mundo no pecado, mas que não se mistura com ele, que não se torna parte dele, mas que no nome do Senhor Jesus rompe com ele e diz: eu sou de outra natureza. Eu não sou como o porco que fala o apóstolo Pedro na sua carta, que é lavado, mas depois volta. Ou como o cão, que depois de comer, volta o seu vômito. Mas no nome do Senhor Jesus, somos chamados por Deus para estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. Para nos distinguirmos desse mundo. E para sermos servos do Senhor. Servos do Senhor, que realmente fazem a diferença.
O Senhor está às portas. Será que você está olhando para trás? Será que você já abriu mão de tudo, como Ele nos pede para segui-lo? Se não, o tempo é agora, de fazer concerto com o Senhor, de pedir ao Senhor para passar em revista a nossa vida, e ver os caminhos e os descaminhos que nós estamos escolhendo, que não condizem com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nos nossos negócios, no nosso casamento, na nossa vida social. Que às vezes nós vamos nos permitindo coisas que não agradam o Senhor. É hora de largar isso. É hora de deixar. É hora de dizer: Senhor, eu quero ser santificado por Ti. Eu posso morar em Sodoma. Eu posso morar onde for, mas eu não quero me acostumar. Eu quero, em nome de Jesus, guardar aquilo que eu recebi. E quero, em nome de Jesus, fazer diferença e ser bênção para o reino de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. Que nós possamos ir para casa hoje com esse lembrete na mente. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos da mulher de Ló. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor mais uma vez. No nome do Senhor Jesus, pedindo a Ele que venha com graça, com misericórdia sobre a nossa vida. E se o Espírito Santo do Senhor trouxer à sua mente alguma situação, algum conserto que você precisa fazer com o Senhor, o momento é agora. A hora é essa, de você, em nome de Jesus, dizer: Senhor, passe em revista a minha vida. Senhor, naquela faculdade, ó Deus, que eu seja ali um mensageiro do Senhor, não me deixe acostumar com essas coisas, Pai. Senhor, na minha vida social, nos casamentos que eu vou, nas festas, Senhor, onde as pessoas têm um tipo de vida diferente do meu, daquele que eu escolhi ter, Senhor, em nome de Jesus, não deixe que eu seja pedra de tropeço para ninguém, Pai, no nome de Jesus, mas transforma a minha vida, Senhor, que eu seja um testemunho vivo do Senhor, onde quer que eu esteja, em nome de Jesus. Você pode estar morando no pior lugar do mundo, mas no nome de Jesus, você pode ser bênção. Você pode realmente ali não se misturar. Lembre-se desse exemplo. Olhemos para Jesus, esperemos a sua vinda gloriosa para chamar o nosso nome, para realmente nos declarar justificados, salvos pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que ela possa calar no nosso coração, nos servir, Pai querido, em nome de Jesus, de alerta, Deus, para que nós possamos de fato ser sal no sentido positivo, o sal que gera sede espiritual nas pessoas, o sal que conserva a tua palavra, Senhor, o sal que traz sabor real para esse mundo, Deus, mas nos livre de sermos sal que traz esterilidade, ó Deus, nos livre de sermos o sal que mata, que traz doença, Senhor, que aumenta ainda a doença do mundo. Nos livre, Pai, de sermos meras estátuas, Pai, de sermos pessoas que não cumpriram o propósito do Senhor nessa geração, mas que nós sejamos de fato transformados pela tua mão e que sejamos abençoados por ti, que sejamos como luzeiros nesse mundo e que o Senhor mesmo possa em tudo nos coroar com graça, que sejamos de fato, Pai, o povo unido do Senhor, aqueles, ó Deus, que vão fazer diferença onde colocar os seus pés, seja no lar, seja na escola, seja no trabalho, onde quer que o Senhor nos colocar, que nós sejamos, Pai querido, no nome de Jesus, testemunhas de ti mesmo, para, em nome do Senhor Jesus, sermos bênçãos. É assim que nós te oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem música no final, não? Hoje não? Tem? Então vamos cantar. Tem? É só instrumental? E nós vamos fazer o quê? Vamos para a feira? Amém. Fala a paz do Senhor com o irmão que está do seu lado, deseja ele uma semana de vitória, de bênção, e depois você chama ele para ir lá para a feira missionária, para, em nome de Jesus, ser bênção. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.